Olá, pessoal! Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. E hoje o nosso podcast está super especial. Teremos basicamente uma aula por aqui, hein? Estou recebendo o querido Paulo César Lourenço, mais conhecido como PC Paizão. Ele que é professor de Sociologia e Filosofia. PC, seja muito bem-vindo. Uma honra te receber no nosso podcast. Jaque, eu que agradeço, uma honra estar aqui com você. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então para mim vai ser uma honra, vai ser muito legal poder fazer esse debate com você, colocar algumas ideias e também dizer que eu sou hoje aposentado, né? Trabalhei 32 anos em sala de aula com 6º ao 3º ano do ensino médio em Cachoeira de Macacu. Um lugar que eu consegui emprego é a minha segunda terra, é minha terra-mãe, que eu amo muito aquele povo. E também, em 94, concurso 94 para Sociologia do projeto Brizola de escola de tempo integral e não de horário integral. Então nós abraçamos aquele projeto, nós ficávamos de 8 da manhã às 4 da tarde dentro do CIEP, para tentar transformar o CIEP e pegar aquela ideia do Darcy, de construção de conhecimento dos saberes para o nosso povo, para o povo trabalhador, para os filhos dos trabalhadores. Né? Infelizmente, quando lá chegou Marcelo Alencar, foi desmontando, aí também teve o Moreira Franco, foi desmontando, e nós fomos saindo aos poucos do CIEP e fomos para as escolas tradicionais. A nossa luta é pela escola de tempo integral. Né? Nossas crianças hoje, boa parte delas estão largando a escola, porque a escola, de certa forma, do meu ponto de vista, ela perdeu o sentido. Como que ela perdeu o sentido? Ela perdeu o sentido quando ela não consegue entender como é a cabeça do jovem do século XXI. Como é que é a cabeça do século XXI? A cabeça do jovem do século XXI, ele é todos os mecanismos, todas as ferramentas que nós temos do século XXI e a capacidade do professor em intervir no processo de aprendizagem. Como Paulo Freire fala, nós aprendemos com o outro, junto com o outro, sempre com o outro, e não alguém que fala e você escuta. Esse processo, ele terminou há muito tempo. Então, o projeto do CIEP era basicamente isso. Pegar os filhos trabalhadores e dizer, nada é impossível para você. Não deixe ninguém dizer para você que você não é capaz. Você é capaz. Não tem nada a ver com meritocracia. Pelo contrário, nós abominamos a meritocracia. É dizer o seguinte, você é capaz, truta, você é capaz, você consegue realizar os seus desejos, desde que você tenha duas questões fundamentais. Primeiro é o livre-arbítrio, e o segundo é tente outra vez. Já começou muito bem, já deixou aí, né, um recado pra gente, mas tem muito mais assunto durante o nosso podcast. O PC, ele é do movimento negro aqui de Nova Friburgo, não é isso, PC? Sim, nós temos basicamente 8 a 9 anos vai fazer agora, né, ligado ao movimento negro. Eu basicamente sou ligado ao movimento negro Lélia Gonzalez, na verdade é o coletivo negro Lélia Gonzalez, né, onde eu sou um dos coordenadores. Nós temos a forma horizontal e não vertical, né? E nós temos um movimento muito atuante e nós dizemos o seguinte, né? Nós somos anticapitalista, anti-imperialista, anticapitalista e anticolonialista, e anti qualquer forma de opressão, preconceito e racismo, né? Contra todas as formas de opressão que parta em relação às mulheres, LGBT, os aborígenes. Nós abominamos todas as formas de racismo, preconceito com qualquer pessoa, ser humano. E cuidamos também muito bem dos nossos animais. E cuidamos também muito bem dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais é que nos trouxe até aqui. Você é um legado de um ancestral comum, de um tronco comum. O dom, ele é um legado de um tronco ancestral comum. Eu já estou na minha 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, nem sei que geração eu estou, mas eu já passo a partir que eu tenha 60 anos,
eu passo a ser um griot, que é aquele ancião que passa a dar o que nós chamamos comumente de conselho. Seria um conselheiro. É aquele que ouve as indagações daqueles que querem aprender, que querem, não um conselho, faça isso, faça aquilo, não. Mas aquele que pergunta, mestre, por que isso? E você consegue conversar com ele, passar para ele alguma mensagem e que ele vai captar essa mensagem. Captei a mensagem, mestre. Né? Tem até uma brincadeira em relação a isso. Você capta aquela mensagem, você transmite aquela mensagem. E hoje eu sou um griot que tem uma griot em casa e que tem um legado, que é o meu filho. E eu tenho certeza que ele um dia também vai ser um griot e que assim vai transmitir. Você recebeu dos seus ancestrais um ensinamento. E com certeza hoje você passa ensinamento para os mais jovens. E você tem obrigação de deixar esse legado para os mais jovens. É fazer o bem, né? Exatamente. Fazer o bem sem olhar a quem. Exatamente. É aquela sementinha, plantar o bem para colher o bem, né? Você vê, você falou bem, a sementinha, né? Veja o caso da plantação. Quem é que não tem um jardim em casa? Quem é que não pode plantar alguma coisa para se alimentar? Todos os povos do mundo, eles plantaram para sobreviver a partir do sedentarismo. Fizeram cercamento e diziam, vamos viver aqui. E ali eles viviam. Não havia exploração do homem pelo homem. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Quando o homem passa a dizer isso aqui é meu, isso aqui é seu, começa a exploração do homem pelo homem. Porque passa-se o quê? A se ocupar daquilo que não te pertence. Você ocupou de um pedaço de terra que não te pertence, você começa a explorar essa terra e a vender, a trocar em troca de trabalho e explorar o trabalho alheio, explorar o trabalho do outro. E aí a gente viu o que vai dar. É o mundo que nós temos hoje. Temos muitas vitórias, mas temos muitas derrotas. Né? Você vê o nosso salário mínimo é de R$ 1.400. Num país que produz 10 trilhões de reais. É a 8ª potência capitalista do mundo. Nova Friburgo, por exemplo, o orçamento da prefeitura esse ano é de R$ 1 bilhão. O Conselheiro Paulino, ele tem 40% do PIB. Eu te pergunto, o que o Conselheiro Paulino tem? Não tem Terra Nova, não tem um posto de saúde, não tem uma creche, não tem uma escola, não tem uma quadra poliesportiva. Mas tem um posto policial lá. Por quê? Se são 10 pessoas, tem algum problema? Tem algum problema ali que tem que ter um posto policial ali que não possa ser resolvido dentro da própria comunidade? A comunidade não pode se reunir, se organizar de forma a que você não precise ter alguém vigiando 24 horas por dia? Então, essa é a luta do coletivo negro. Aonde tiver uma luta, nós vamos estar ali para defender os interesses da população negra, das mulheres, dos homens e da população branca pobre dessa cidade também. Porque nós temos muito, né? Nós estamos em torno aí de 7 a 8 quilômetros urbanos, um mapeamento de homens negros e mulheres negras e brancos pobres, que estão largados. Os bairros mais pobres da cidade, se um dia você puder visitar, como jornalista, ou não também, puder visitar, você vai poder observar como vive o nosso povo. Se você parar na frente do ponto de ônibus 5h30, você vai ver um mapeamento de gente, de mulheres negras, de homens negros indo para casa, que é entrar no supermercado, comprar os víveres do dia e ir embora para casa porque amanhã às 5 horas tem que estar acordado. Existem esses dados aqui em Nova Friburgo? É bem provável que sim, com o último IBGE. Nós não temos esses dados, mas isso é bem provável. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem concreto. Quando eu trabalhei no Rei Alberto, nós passávamos lá para o Cecília, que eu tinha um amigo meu, professor, que dava carona para a gente. Então nós passávamos pelo Cecília. Para aquela região do Cônigo e Cascatinha, parece que tinha um ônibus. Parece não, o ônibus ia com essa finalidade mesmo. E ali ele deixava muitas mulheres. 5 mulheres, 4 mulheres eram negras. Eram as empregadas domésticas que iam para aqueles casarões ali. Era assim, coisa assim muito
que eu digo, muito perceptível. E aí ele falou, PC, está vendo essas mulheres? Eu falei, estou. São todas empregadas domésticas. Nós temos no Brasil hoje aproximadamente 15 milhões de empregados domésticos e a grande maioria negra. E foi uma luta muito grande para se conseguir 13º, férias e o salário mínimo para ela, porque as patroas não queriam pagar. Exato. Queriam até hoje é uma luta, né, PC? E queriam cobrar, sabe o quê? O almoço delas. Absurdo. Você imagina? Nossa. Essa luta de classe para dentro de casa, ela é impossível. É impossível por quê? Porque você está lidando com gente. Exemplo foi aquela senhora negra que morreu quando aquela senhora, no caso da Covid, que ela veio de Europa, chegou em casa, chamou a empregada para trabalhar, ela pegou Covid e morreu. Ela ficou tranquilinha, está viva até hoje. Então, esse ponto que a gente está tratando aqui, ele é basicamente aquilo que o coletivo negro, eu avancei e voltei no assunto, é mais ou menos isso que o coletivo negro defende. Uma sociedade justa mesmo, onde todos podem ter oportunidade, a cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade. Qual é a minha necessidade? Qual é a necessidade do Dom? Qual é a necessidade da Jaque Paulo? Que necessidade você tem? Que necessidade o nosso povo tem? Quem tem que dizer é o nosso povo, não somos nós. Nós vamos interagir com ele, vamos discutir com ele de que forma nós vamos chegar a esse objetivo. Se eu tenho um filho pequeno, se eu tenho um neto, e se me derem essa oportunidade, eu vou com ele na educação, mostrando os livros para ele, lendo com ele, para ele, não ele lendo, e eu simplesmente fazendo ali de boneco, mas ler com ele, estudar com ele, discutir com ele, tirar um tempo para o seu neto, para o seu filho, é necessário, porque senão nós vamos perder o fio da meada. Então esses são os pontos fundamentais que o coletivo negro defende, que é a vida acima de tudo. Mas primeiro, defendendo o seguinte, nós construímos essa nação. Em África, em América toda, América Latina toda, e nós não recebemos um naco de terra. Reparação é terra, Jaque. Todos os povos receberam terra desse país. E nós discutimos, sabe o que hoje ainda? Cota. Nós estamos no... Glória, nós estamos no século XXI, nós discutimos cota. Hoje eu vi agora no jornal da Unicamp, metade dos alunos da Unicamp hoje vem da rede pública. Então, lá tem negros, aluno da rede pública, seria o seu caso, alguém com uma deficiência, um índio. Metade da Unicamp, que é uma das 10 melhores universidades do Brasil, entre as 1000 do mundo, são alunos da rede pública. A primeira universidade, Jaque, é de República Dominicana, 1538. A do Brasil é do século XX, 1520, que é a Universidade da Guanabara, que hoje é o UFRJ. Século XX nós tivemos a nossa primeira universidade. Você tem uma elite extremamente perversa. Século XX. Ela não queria que ninguém estudasse. Mandava todos os seus filhos para a Europa para ser advogado e médico e engenheiro. Para que escola aqui? Para que escola? E se a gente parar para analisar, né, PC, é muito... Vamos fazendo assim esse... Perfeito. Você que manda. Conversa. Eu não consigo... Não, vamos e voltamos. Tá perfeito. Estou gostando muito, estou aprendendo bastante, tenho certeza. Que isso. Também. Mas falando sobre a questão da faculdade, e hoje a gente percebe na sociedade brasileira que muitas pessoas, elas, na verdade, elas se sentem, entre aspas, ofendidas de ver um pobre, um filho de uma doméstica, hoje numa faculdade, se tornando médico, se tornando jornalista, se tornando professor, enfim. A educação é para todos, mas nem todo mundo pensa assim, né, PC? Nós temos muitos exemplos. O exemplo que eu tenho mais, que é uma pessoa que eu tenho um carinho e que veio para o nosso coletivo também, que é a Luana Negralu, que hoje é uma psicóloga. Ela tirou a pontuação que ela tirou, ela entrava para medicina.
Mas como que aquela mulher negra, aquela jovem menina, se tornando mulher, iria para o Rio de Janeiro? O que ela fez? 100% de cota na Estácio. Ela fez psicologia. Mas lutou muito. Imagina. Mas lutou muito. A ponto de um dia, Dom Jaque entrar na sala, uma palestra, e alguém falar assim, essas cotas têm que acabar. Ela não fez nada. Ela só olhou de lado, deu um sorrisinho e seguiu em frente. Essa mulher hoje, ela trata das crianças com autismo. Ela se especializou em autismo. Talvez seja a melhor profissional desta cidade que trabalha com autismo. Hoje, ó, tô até arrepiada aqui, ó. Pode ver que não E nós temos hoje, para ficar arrepiado eu também. Aqui, ó. Sabe por quê, Gajaque? Porque o professor, a professora, e ela se formou em professora. Então ela sabe como chegar na criança. Você vê o crescimento, o desenvolvimento da criança. Só você um dia, se você puder, você convidar ela para ir na sua rádio. Com certeza. Para você ouvir a Luana, depois posso passar o telefone para você. Acredito que ela vai com o maior carinho, dentro do tempo dela, que é corrido. E nós temos visto que muitas mulheres, eu não sei, não tem uma estatística ainda, mas eu tenho percebido que entre o primeiro, o segundo e o terceiro vem uma criança, e a maioria são crianças, são meninos. A gente precisa observar isso. Uma coisa interessante, mas aí, voltando então à Luana, por exemplo, o outro também tem uma operação emergencial lá, o Sertã, precisa de um neurocirurgião. Cadê o neuro? Cadê o neuro? Cadê o neuro? Um nego diz assim, sou eu, cirurgião. Ele estava quietinho lá dele, tranquilão. Ele vai lá, acerta aí, tchau. A minha esposa, por exemplo, ela estava no consultório dentário, ela vai abrir a porta, jaleco branco. Uma mãe loura com uma criança loirinha. Assustadamente a criança diz assim, ela que é dentista? Aí ela fala, não, ela é secretária. Aí a criança, de onde vem isso? Como que aquela criança de 6 anos ela pode ter essa concepção de vida já? Já ela tem autonomia? Evidentemente que ela deve ter autonomia. Não estamos discutindo isso aqui. Nós não estamos discutindo isso aqui, não está em questão isso. O que está em questão é que formato é esse em que você vai praticando racismo a bel prazer e nada acontece. Agora não, agora injúria virou crime. É prisão mesmo, e em relação às cotas, é isso. São 400 anos de escravização. E até hoje, a primeira universidade a adotar as cotas foi a UERJ. Era 40% para negros, 40% dos alunos da rede pública. Quando eu digo aluno da Unipom, são pessoas não negras, que é o seu caso. E índio, 20%, e 20% para indígena. Houve uma grita muito grande da burguesia. E aí, na época, o governador teve que baixar para 20. E hoje você tem a UERJ aqui, que tem o bandejão agora. Alunos muito pobres também tem. Para acessar a universidade, eles ganham lá um determinado valor. Também eles têm um valor também que eles ganham de passagem para poder... Porque senão não fica. Senão ele não fica na universidade. Ele vai embora. É complicado, realmente. Vamos entrar nesse assunto já, PC. Vamos segurar um pouquinho aqui. Vamos dar uma pausa, tomar uma aguinha e voltamos com o nosso segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Pessoal, voltamos com o nosso segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje aqui um show de inteligência com o nosso querido PC, professor de Sociologia e Filosofia. Estávamos falando da dificuldade, PC, dos jovens conseguirem ficar na faculdade. Porque a faculdade, por mais que você receba uma bolsa, mas tem o transporte, tem a alimentação. E hoje, como que você vê a realidade desses jovens que estão inseridos na faculdade? Bom, do ponto de vista das federais, hoje a gente tem, por exemplo, na UF, mais de 11 mil.
é um mapeamento muito grande de jovens meninas, negras e meninos negros e meninos brancos, e meninas também. Hoje não tem volta, né? Nós tomamos conta. A universidade ela deve ser para todos. Evidentemente que a elite ela não quer que um bom cirurgião negro, um bom médico, um bom dentista, nutricionista, psicólogo, todas as profissões de ponta, são as profissões de ponta que a sociedade reconhece. Ainda, a sociedade não reconhece o professor. Infelizmente, ela quer um bom professor, mas ela não quer pagar. Né? A prefeitura aqui paga R$ 1.500, o Estado paga R$ 1.800 e tira 14% quanto você leva para casa. Né? Eu sempre disse que eu só fui ter família porque o meu salário, como de 40 horas, era razoavelmente muito bom. Né? Como de Cachoeira, então, eu tive família, senão não teria hoje, não teria família, não seria professor. Então, esses jovens, dificilmente, ou ele entra num curso, por exemplo, dá um exemplo, curso de Sociologia. Qual seria o ideal para ele? Fazer o mestrado, porque ele tem uma bolsa de 2.100, fazer o doutorado, que ele tem uma bolsa de 3.100, e seguir carreira universitária. Se ele não faz isso, ele vai ser professor da rede estadual ou rede federal do governo federal, né? Que tem o curso, até o curso das CAPES, universidades públicas, onde o salário é melhor. Esse seria o caminho. Então, hoje você tem um apagão, já quase um apagão. Tanto é que o governo do Estado agora, o que ele fez? Ele passou uma lei que deve ser inconstitucional, ela é inconstitucional, tenho certeza que é. Ele pode contratar 30% dos professores contratados, temporário. 15 mil professores, você imagina. Um governador que possa contratar 15 mil professores, pode mandar embora a hora que ele tem. Hoje no Brasil a maioria é professor temporário e não concursado. Isso é muito ruim. Não que esses professores não tenham compromisso, eles têm muito compromisso. Mas como manda a Constituição de 88, de 5 de outubro de 1988, é o concurso público. O regime jurídico é único, até que prove o contrário, não mudou. E eles estão abrindo brecha. Essa brecha foi deixada por Fernando Henrique, né, com a terceirização, que é uma praga, porque você vai fazendo o quê? Você vai contratando a cada 2 anos e em algumas prefeituras você fica 10 anos. E aquele servidor, ele acha que ele é servidor e que ele vai se aposentar com paridade e tudo. E não, a reforma acabou com isso. No máximo 2 anos, mas ele aprovou. Então é muito difícil você ser professor hoje e ir para a universidade. É uma honra para qualquer aluno, seja qualquer curso. É maravilhoso. A universidade é muito bom, é um aprendizado fantástico. E o Brasil precisa mostrar sua cara. Mostrar sua cara é a universidade, você entrar num campus e ver ela colorida. Tudo colorido. Um arco-íris de cores dentro da universidade. Você vê todos em sala de aula, e mais ainda você tem um problema. Aponta o professor na universidade. O professor da universidade, você... Aqui, por exemplo, a Luana teve, se me falha a memória, uma professora negra. Né? Então, os particulares, muito mais difícil ainda. Eu vou te falar que na minha faculdade, 4 anos e meio, eu não tive nenhum professor negro. Não, você fez aqui? Aqui em Friburgo. Você vê, você está falando que você teve. Na sua faculdade, você não teve um professor negro. Exato. Por quê? Das duas, uma. A faculdade não contrata? Não, desculpa, não tem professores formados? É evidente que tem. Mas por que não contrata? Essa é a grande questão. É isso que está colocado. Isso é racismo. Isso é racismo. Eu nunca tinha parado para pensar, realmente, a gente conversando aqui, 4 anos e meio. 4 anos e meio é uma vida já. Exatamente. É uma vida inteira, você não vê um cidadão diferente, com um barba, uma mulher, né, um trans, um homoafetivo, um menino, para lhe lecionar para você ver. Porque quem está falando aqui é um homem negro que faz gel. Entre nós, os negros conversando, é completamente diferente entre um grupo de
jovens brancos conversando. São formas diferentes, mesmo na mesma geração, no mesmo processo, é completamente diferente. Então, se você pegar um professor, pegar uma professora, o aspecto dela de conhecimento é diferente. Você vai ver uma pessoa que passou por muita dificuldade para poder chegar ali, para fazer o mestrado, para ela fazer, por exemplo, se ela tiver doutorado. Ela vai trazer para você elementos fundamentais para o seu crescimento. A luta é bem maior, né? E a luta é muito maior, sabe por quê? Porque a maioria dos alunos que estão também ali, ou eles estudam, ou eles trabalham, muitos trabalham e estudam à noite. Tem que você fazer o seu curso à noite. À noite? Então você... Ou provavelmente você tinha que ter um trampo de manhã, trabalhar à tarde. em 2 lugares e à noite quase então, dormindo, mas lá eu cansado, lá e metia aquele salgadinho para dentro. E o professor a mesma coisa. Então você tem que se espelhar em alguém. Você se espelha em alguém e fala assim, poxa, eu gostaria de ser igual àquela pessoa. Isso é bonito, não há problema com ela. Não há problema nenhum. Você se espelhar em alguém para você poder demarcar um campo para poder você avançar. Então, esse é um problema da universidade também. Então, agora, nós temos a lei de cotas para o serviço público federal, estadual e municipal, 20% é reservado a negros. Porque você precisa misturar isso. Você precisa mostrar para o mundo, não é? Quem somos nós. Porque vai uma delegação do Brasil para os Estados Unidos, você chega nos Estados Unidos, a delegação americana, não que eu concorde com o processo de construção dos Estados Unidos, pelo contrário, mas você vê a delegação colorida. Mulheres, negros, mulheres negras, homens negros, estão ali. No Brasil, se for um, é muito. Se for um, dependendo do governo de plantão. Né? Você não tem. E aí são homens brancos, velhos e conservadores. Aí é difícil. Né? Aí é muito difícil. Aí não muda, não há mudança. Né? Por exemplo, agora nós estamos vendo o Ministério, ele tem negros, ele tem mulheres, ele tem índios, ele tem um conglomerado muito grande de é um arco-íris. Estão sendo representados pelo povo, né? Exatamente, exatamente. O povo está ali. Você olha e fala assim, poxa, que bacana. Porque não basta uma Maju, não basta uma Heraldo. Ela chegou lá. E os outros? O Heraldo chegou lá. Eu adoro a Maju, adoro o Heraldo, mas é só um. E os demais? E o repórter de rua? É só o âncora. Cadê o resto? Por que não ser colorido? Boa reflexão, PC, muito boa reflexão. Tenho certeza que quem está assistindo esse podcast, né, está sentadinho, ouvindo atenciosamente, porque faz a gente pensar, faz a gente refletir. Por exemplo, essa situação da faculdade, eu nunca tinha parado para pensar, né? E nesse debate aqui, nessa conversa, 4 anos e meio, realmente, eu nunca tive um professor negro. Como que é bom o debate, como que é bom a conversa, como que é bom o respeito, né? E vamos agora para um outro assunto. Queria que você falasse um pouco sobre essa ideia da Suíça brasileira. Bom, Friburgo, o jornalista, ele criou esse mito para os 100 anos da cidade. A cidade ia fazer os 100 anos e ele inventou Suíça brasileira. Porque em 1820, chegam os suíços em Nova Friburgo. São 100 famílias. 100 famílias de suíços que vêm para cá. E não pegam as melhores terras, pegam as piores terras da cidade. E eles vão para aquela região ali de Lumiar, que é para onde eles vão. Só que aqui já tinha os portugueses e já tinha a escravização aqui. Né? Então, os suíços não são os primeiros a chegarem aqui. Quando eles chegam, já havia escravização aqui, já havia os portugueses aqui. Isso aqui era uma vila com aproximadamente 4 mil pessoas, entre 2 mil eram escravizados. 50%
Da 43 os quebrados. Então dava 50% era de negro escravizado. Friburgo era uma vila. Quem controlava isso aqui era Cantagalo. Cantagalo controlava 18 municípios, de Cachoeira até lá embaixo. Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Sumidouro, Carmo, era controlado controlava toda essa região do café. Então, para comemorar os 100 anos, esse jornalista, ele estabeleceu como Suíça brasileira. Não, é a cidade Suíça brasileira. Que foram os suíços que fundaram a cidade. Tanto era que era Morro Queimado. Nova Friburgo, Freiburg, homenagem a uma cidade na Suíça que ganhou o nome de Freiburg. Nem isso eles foram inteligentes. Já saíram copiando, terceirizando outro nome. Né? Na década de 70, aí vem Ariosto e depois Heródoto Bento de Melo, que consolida esse processo da Suíça brasileira. O mito é uma inverdade, é uma mentira. Criou-se o mito da Suíça brasileira e até hoje, e o mito das 5 colônias que construíram essa cidade. Quem construiu Nova Friburgo foram os escravizados. Até o fim da escravidão. E para onde vai esse povo? Como fica o escravizado após o fim da escravidão? 13 de maio de 1888. Essa é a grande questão que fica. Então se criou um mito. A elite local, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o processo de consolidação com essa narrativa. Essa narrativa é de que aqui nós temos a Suíça. Você pode observar que os primeiros condomínios que foram criados pelo Heródoto, olha o formato que eles têm. Serraville. Olha o formato daqueles do Cônigo. Veja os formatos. Queijaria Escola. Veja o formato. Veja o formato de alguns prédios que sobem as Brownies. Veja o formato Serraville, Nova Suíça. Não são formatos de prédios, são prédios de 3, 4 andares em formato de Suíça. Para criar a expectativa, dizer que é a Suíça brasileira. O Heródoto, por exemplo, dizia o seguinte: pobre para baixo de 2 pedras. Por que aconteceu aqui? A olaria cresceu enormemente, então não tinha mais para onde crescer. Ele começa a jogar a população de 2 pedras para baixo. E diz, não diz trabalhador, diz pobre para baixo de 2 pedras. Então, o responsável por esse processo são os 100 anos de colonização, e ali ele estabelece como marco a Suíça brasileira. Por quê? Porque é um processo de embranquecimento. Dom João quer o quê? Quando ele traz os suíços, ele diz assim: tem muito mestiço, índio e negro. Nós vamos embranquecer essa população. Trazendo quem? Os suíços. Aí vem o decreto. Estabelece que aqui os suíços vão se estabelecer. São 100 famílias, não é um número grande, é um número pequeno. Essas famílias vão receber as terras muito ruins, se deslocam para a região de Lumiar, onde a maioria fica. Né? E ali a cidade vai crescer dessa forma. Então, essa é a concepção que a elite criou, que até hoje a própria população ela não entende porque ela não se vê. Você tem os sobrenomes, é muito comum você ver como a população, como a cidade ela é muito conservadora, que muitas pessoas, provavelmente você já passou por isso. Qual é o seu sobrenome mesmo? Sim. Elas vão pelo sobrenome, né? Exatamente. Ela pergunta, qual é o seu sobrenome mesmo? Eu pergunto você provavelmente você é da Branquelândia, chama de Branquelândia. Você, como é a Branquelândia mesmo, eu falo assim, você vem de onde? Qual é o seu sobrenome? Porque se for Breder, se for Schwenk, se for Schultz, ou alemão, ou suíço, por aí vai. Né? Por quê? Porque é o que vai na cabeça dessas pessoas. Né? E as pessoas não brancas, é o Silva, é o Lourenço, é o Pedro, qual é o sobrenome? O meu sobrenome, por exemplo, o Silva, o Pereira,
o meu sobrenome é de um fazendeiro, do qual teu nome é o meu tataravô escravizado, não sei em que ano, e eu não sei. Mas eu sei que o meu tataravô que foi escravizado, o sobrenome é de um dono de uma fazenda. Agora, em que ano foi e quando foi, isso a gente se perdeu. Daí, a ideia que eles têm, é o tal do brasão, porque eles ganharam terra, nós não ganhamos um naco de terra. Por isso que você tem a festa dos colonos de libaneses, as festas dos portugueses, dos espanhóis, dos japoneses, e eles têm os brasões deles. Sim. Uma criança pode chegar em casa e perguntar, mãe, por que a gente não tem brasão? Aí a mãe falou, mas por quê? Nós não sabemos de onde é, não. Eu sou Yorubá. Os bantos, em Minas, né? Rio de Janeiro. De onde nós viemos? Moçambique, Angola, Guiné, Angola, é a região onde esses quase 10 milhões de escravizados vieram para a América do Norte e América Latina. Em especial 6 milhões, entre 6 e 9 milhões que vieram para Nova Friburgo, que vieram para o Brasil, que vieram um apinhamento e depois se dividiu todos. Nós somos esses povos aí, né, que vai dar o que nós chamamos hoje de nação brasileira. Eu não tenho como recorrer, por exemplo, à África, por ir para Angola e procurar uma família Lourenço. Isso não existe. Exatamente. Temos muito mais papo por aqui. Vamos dar uma pausa. Eu e o PC voltamos com o terceiro bloco do nosso podcast. Espera aí. Pessoal, voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje recebendo o professor PC Paizão. Uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. PC, falávamos sobre escravidão. E assim, na nossa bolha cultural, né, imaginávamos que a questão da escravidão só existia no filme, nos documentários. E estamos vendo aí, né, em rede nacional, muitos casos de trabalho escravo aqui no Brasil, de senhoras que perderam a vida, né, que não viveram exatamente nada, só vivendo para o trabalho escravo com seus patrões. Como que você vê isso, né, na mídia nacional e, de uma certa forma, furando a bolha social de muitas pessoas, né? Não, na verdade, você tem, desde do trabalho doméstico legalizado, você tem aparecido muita coisa de trabalho análogo à escravidão, que na verdade é trabalho escravizado, quando você não paga o salário, prende a pessoa dentro de casa, diz que você vai trabalhar, ele promete para você mundos e fundos, quando você chega lá, não é nada daquilo, e você tem as piores condições de vida para a mulher, e em especial para os homens, que eles saem de casa e ficam semanas, meses sem voltar. Não é possível no século XXI. Né? Só é possível num país onde nós temos muita coisa para fazer. Não sei se a gente vai dar conta de tudo isso. Não sei se a gente vai dar conta. É muito triste o cenário. O cenário, além de triste, ele é extremamente perverso. Por quê? Como é que você pode contratar? E vejam que a maioria são grandes fazendeiros, milionários, donos de muita terra e que não querem ceder um naco de terra, não querem ceder um pedaço dessa sala para que os trabalhadores possam ocupar, produzir, porque quem mais produz nesse país são os trabalhadores. Sim. Não é? Só para você ter uma ideia, os nossos 10 trilhões, a população negra fica apenas com 2 trilhões. Ela vai ser pelo menos a metade, porque nós é que trabalhamos, nós que usamos a riqueza, e mais a população. Então o que você tem? A cada dia você tem nos jornais, e a mídia tem comparecido, ainda bem, não toda, mas ainda bem que tem comparecido, e o Ministério do Trabalho tem um trabalho e a fiscalização muito grande, porque a cada hora aparece uma denúncia. Essas denúncias têm que ser apuradas. Né? 4, 5 anos atrás, alguns fiscais foram mortos a bala, porque foram até aquela fazenda e lá os capatazes meteram bala. Inclusive vai ter concurso agora, não sei se muita gente vai querer fazer para essa área,
porque você vai mexer no vespeiro. Você tem que ter o acompanhamento da Polícia Federal. E tem que ser uma incursão mesmo para aprender. Agora, não basta você prender o capataz. Você tem que prender o fazendeiro. Expropriar aquela terra e fazer a reforma agrária imediatamente. Porque é o cidadão que, na ilusão do salário, que é maravilhoso, eu vou ganhar, eu vou juntar e vou levar depois para minha família. Ele não volta mais. Então, se não for uma ação que seja eficaz, você não termina, porque alguém vai tentar burlar a lei. E a Constituição ela é clara. Trabalho análogo à escravidão é cadeia. Não há outra saída. Ou você... É só cumprir a lei. A lei ela é muito clara. É CLT, carteira assinada com 48 horas. E paga os seus direitos. E dê a comida para o cidadão. Nem água eles tomam. É absurdo, né? E a gente vê a importância da mídia, né? Sim. Em relatar, em mostrar à população brasileira que existe debaixo do nosso nariz. Como falava anteriormente, nós tínhamos o pensamento que isso só existia em filme. Sim. Tantos relatos, né, tão recentes acontecendo aqui no Brasil, é muito desumano, é muito triste. Tem uma coisa, já que é até complicado de falar. Quando a pessoa sai, depois de 10 anos, ela não, o convívio dela, imagina a pessoa que ficou 10, 12 anos presa, uma mulher, uma criança que se tornou mulher, se tornou homem, como é que ela se integra na sociedade? É muito difícil. Você vai ter que ter um trabalho psicológico muito grande com essa pessoa, para que ela possa tentar voltar a ter, quem sabe, uma vida normal. Muito difícil. Né? Então, isso é perversidade do sistema capitalista. O sistema capitalista, ele propaga a desigualdade. Ele propaga a homofobia, o machismo, o racismo. Ele vai propagando. E para algumas pessoas, eles acham que isso é normal. Por quê? Porque ele é um fazendeiro. Ele é um grande empresário. Ele sempre explorou e nunca teve resposta. Nunca chegaram para ele e dizer, o senhor está errado, o senhor está preso. Ele continua a fazer. Agora, recentemente, a gente viu uma fazendeira que ela fez o seguinte: ela deixou de pagar aluguéis, ela pegou uma arma, foi na casa do proprietário e meteu bala com o filho. Sorrindo. Matou 2, sorrindo. Ela falou, eu sou branca, sou rica, sou fazendeira. Como é que pode? Quer dizer, se ela é fazendeira, investiga. Porque provavelmente tem coisa errada. Provavelmente. Estou aqui para acusar, mas já acusando, né? Porque a prática dela... Uma pessoa com uma prática dessa não pode ter um currículo maravilhoso, né? Não vai. E aí o jeito é a justiça. E aí você tem que agilizar. Contrata, faz concurso, contrata e você tem uma força-tarefa para dizer o seguinte, olha, em 6 meses nós vamos acabar com todo trabalho análogo à escravidão no Brasil. Porque trabalho tem. As pessoas querem trabalhar, as pessoas são honestas. Elas querem ter a geladeira cheia e as suas contas pagas. Que é em busca do seu pão de cada dia, né, PC? Exatamente. Como o pai dizia, o que o pai fez na mesa, o Jaque? O pai pegou um pedaço de pão e distribuiu para todos os apóstolos. Guardou um pedaço para o dia seguinte. Ele partilhou o pão. E o que nós fazemos? Nós partilhamos o pão. A nossa filosofia Ubuntu, sou quem sou porque somos todos nós partilhamos o que nós temos. Se você está feliz, eu estou feliz. Se o Dom está feliz, eu estou feliz. Se o Dom está triste, eu estou triste. Se você está triste, eu estou triste. O que é meu é seu. E nós vamos partilhar o que nós temos. É o conhecimento, é o alimento que alimenta a alma, o espírito e o corpo. É o conhecimento que alimenta o nosso espírito, a nossa alma. O que é? Por isso nós estamos aqui. Não é o acaso que eu estou hoje aqui. Não é o acaso que eu estou te conhecendo agora. Não é o acaso que eu estou conhecendo o Dom. Tem um princípio aqui. As energias se cruzaram, se entrelaçaram para que a gente pudesse se encontrar neste dia, neste plano e não no outro.
É nesse plano que nós vamos, e eu quero ficar com vocês muitos anos nesse plano, para que a gente ajudar a construir, não na palavra, mas na ação, todos os dias um dia melhor, um mês melhor, um feriado melhor amanhã e um país melhor. Porque quem vem precisa encontrar um ponto de partida. Nós podemos entrar na floresta, nós precisamos saber como sair da floresta. Se nós não soubermos, nós podemos nos perder. E talvez achar aquilo que nós não queremos achar. Eu ia te fazer uma pergunta agora, mas eu acho que já me respondeu diante dessa pequena reflexão. Se você acha que a sociedade tem cura? Tem, eu acredito. Assim, essa é muito legal. Eu acredito na humanidade. Né? Eu sou resultado que eu estou aqui pela minha completa incapacidade de aceitar o que estava posto. E era ser um nada. Era ser um garoto vendendo, como eu fui, vendendo picolé, e engraxando sapato, servente de pedreiro. Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu enfrentei uma faculdade em 1980, eu chamo de cabeça, com 80 cabeças em sala, só tinha eu de negro. Depois apareceu o Erlindo, que você deve ter conhecido, ouviu falar, que é um radialista fantástico. Meu irmão camarada, ele de BC, éramos só nós dois. Depois apareceu a Aparecida e Márcia. Depois as mulheres de grandona ali de Cordeiro Cantagalo, aquelas que chamam de bitelas, mulher grande, bonitona. Nossa, tá chegando gente hoje, gente. Porque eu falo assim, sem nenhum tipo de preconceito. Se eu fico na minha rua até hoje, eu tinha casado. Se eu sou igual ao meu pai, extremamente conservador, com 5, 6 filhos, e no boteco. Não. Eu não vim aqui para isso. Você veio para fazer a diferença. Eu vim para tentar fazer o que você chama de diferença, para fazer um pouquinho mais fundo isso. Vamos cavar para ver o que tem lá embaixo, que nós vamos achar água. Bacana. E a água é a base de tudo. Nós vamos achar água. A base de tudo é a água. Se tem água, a gente tem o quê? A gente tem vida. Por que ninguém procurou nos planetas? Porque no planeta não tem água. Se não tem água, não tem vida. Porque senão a gente já tinha voado para lá. Já estavam estabelecidos lá. Mas lá não tem. Aonde tem água é aqui. Onde tem vida é aqui. Então vamos cuidar daqui. Querem cuidar de lá para quê? Se aqui a gente não conseguiu. Nós temos 1 bilhão hoje que não conseguiu fazer uma refeição. Nós estamos agora tentando retomar para que eles possam fazer no mínimo 3. No mínimo 3. Que já é pouco. Já é pouco. Deveria ser 6. Mas a gente tem 30% já dos nossos jovens com obesidade. E para a gente poder encerrar esse podcast maravilhoso, PC, a gente está falando muito de cuidar, né? E aí você me mostrou alguns livros infantis. Sim, legal. Bom que você gostou. Muito bacana. Os livros antirracistas, né? Com falas antirracistas. Então é esse cuidar das nossas crianças, né? Perfeito. É começar dos pequeninos, ensinar que racismo é crime, que racismo não é legal, que racismo não é bonito e que racismo não deve ser levado adiante. Fala um pouquinho desses livros para a gente poder encerrar. Os livros, eles, como professor que sou ainda, né? Por exemplo, nós estamos com um projeto agora com o SESC que vai durar o ano todo, Curitiba, né? Bem bacana. E eu sou um livreiro por natureza. Eu, com meus 14, 15 anos, eu lia muito. Ia na biblioteca, pegava livro. Na faculdade também pegava livro emprestado. E pegava da seguinte forma. Pegava escondido no final porque eu não podia emprestar, porque só tinha um de cada exemplar, e geralmente na sexta-feira. Então eu via na segunda. Eu lia muito. Criança, eu me espelho muito no Ziraldo, que ele fala, ler com ele, ler para ele, ler com ele. E é fundamental isso, né? Você ler com a criança, participar com ela no processo. E hoje nós temos um cabedal muito grande de jovens escritores que estão escrevendo livro para as crianças. Esse, por exemplo, do Crespo. Meu cabelo é crespo e é lido.
Eu sou negro, meu cabelo... É maravilhoso. Todos esses livros que eu passei para você, eles estão na livraria, para vender. Aqui nós temos uma livraria muito boa. Nós temos duas aqui, né, que tem esses livros que os pais podem... Assim como há 20 anos você não tinha uma boneca negra, hoje você tem uma boneca negra. Por quê? Porque o poder de compra do homem e da mulher negra, eles achavam que não tinha. Sempre teve poder de compra. Mas aí produziu uma Barbie. Aí uma criança olhava, eu me vejo aqui, mãe. Ele é loura, eu sou pretinha, eu sou negra. Eu quero uma boneca da minha cor. Eu não vou poder ter. Aí a mídia viu que nós temos dinheiro, que nós trabalhamos, que nós podemos comprar. Então hoje você tem a boneca, hoje você tem um shampoo. Hoje você tem um produto para o cabelo da mulher negra. Exato. Do homem negro também, porque eu também me cuido. Eu também quero um perfume, também quero um sabonete, eu também quero um produto que eu possa... Agora, o fundamental nisso tudo é que tem livros muito essenciais para você chegar para uma criança. E outra já, você como professor, eu como professor numa sala de aula, eu faço o circo para a roda, eu apresento, cada um lê uma página. Cada um lê uma página. Pega no cabelo, fala como é que o senhor é diferente, como é que o senhor pode ser assim? Por que você é assim? Por que você é assim? O que não pode é o contrário. O que não pode é o contrário. Não, minha mãe falou que eu não posso encostar em você, não. Que você é preto. Isso não pode. A forma que nós temos para acabar com isso é a escola. E aí, na educação antirracista, a prefeitura ela tem que ter uma biblioteca em cada escola com esses livros. Fica a dica que na rede estadual a mesma coisa, na rede particular a mesma coisa. E a Lei 10.639, Jaque, de 2003, que fala o quê? Da educação de matriz africana na escola. Nenhuma escola segue. Nenhuma escola segue. É um negócio absurdo. Nós ficamos com apenas o período de 20 de novembro, não é? Lá em Cachoeira, por exemplo, há mais de 30 anos nós fazemos Afro-Brasil, que dura um mês, e Africanidade, uma semana. Agora, quando chega em Egito, o Egito é negro. Transformaram o Egito em branco. Quando chega na parte de África, um colega fala, o outro dá essa matéria. Ele pula. Já está no final do ano, ou o ano que vem, o professor que vier vai trabalhar essa matéria. E não vai trabalhar. E vai empurrando. Ele vai empurrando. Então, o aluno sai e fala assim, caramba, mas a história que eu vejo, os filósofos são brancos. As filósofas são brancos. Não tem nada. A maioria, por exemplo, vou te dar um exemplo. O computador, na década de 40, quem inventou o computador foi um homem negro. Por exemplo, não sei se você viu o filme Estrela Além do Tempo. Não lembro. Precisa ver. Porque as três mulheres... nome? Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. As três mulheres são três engenheiras da NASA que conseguem colocar a nave espacial americana na Lua. Porque Yuri Gagarin já tinha subido. A União Soviética já tinha colocado o homem na Lua. Então são três mulheres. Uma trabalha, uma é matemática. Ela inventa a IBM. A IBM deve ser de 60. O filme é fantástico. Maravilhoso. Ela conta. A maior doutora em Física Experimental 32, que eu não sei o que é, ela é professora do ITA, é uma mulher negra. As maiores cientistas do mundo são mulheres negras. Isso está no livro Heróis da Humanidade. Heróis da Humanidade. Você tem mapeamento de negros e negras americanos e nós temos nossos brasileiros também. Né? Você tem Abdias do Nascimento, você André Rebouça, Luiz Gama, Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, que são sociólogos, estudantes. Ney Lopes. Ney Lopes tem dicionário de Banto.
que é maravilhoso, acabei de comprar. Ney Lopes é uma sumidade, professor, eu acredito que já esteja aposentado. Rafael Sanjo, da UNB, geógrafo maravilhoso, e o nosso mestre maior, que é Milton Santos, professor emérito, professor concursado da USP. Ele tem considerado um dos maiores professores da história do Brasil em geografia, que ele tem um prêmio que era considerado prêmio Nobel. Então, nós temos um cabedal muito grande de cientistas negros. E o livro didático para criança, ele é feito para criança. Então fica aí a dica, né, para as mamães, papais, todas as pessoas responsáveis que estão nos assistindo nesse podcast, a compra aí desses livros educativos, né, antirracista, é começar a ensinar de pequeno. Sim. PC, estamos no final do nosso bate-papo. Foi tão exatamente. Por mim, eu ficava aqui mais horas e horas conversando, debatendo, porque é um assunto, né, um tema muito importante, muito relevante. Vi que você veio com a blusa do Vini Júnior, né? Sim, é. Vini Júnior. Do Vini, né? Pois é, o Vini que tem passado aí. Dá uma resumida aí na sua fala em relação ao Vini para a gente poder encerrar, mas eu acho interessante. Para vocês terem uma ideia, gente, o Vini ele andava 275 quilômetros para chegar na Gávea. Você sabe que você sai de São Gonçalo, Dom? Chegar na Gávea, 275 quilômetros, e treinar e voltar para casa pelo dia onde dormir. E o garoto não está jogando, o time dele não está jogando, mas a torcida está falando que ele é macaco. Ele está em casa, na boa, mas estou dizendo que ele é macaco. Então o Vini, quando ele fez isso aqui, ó, eu fiz questão de fazer essa camisa. Eu recortei lá e mandei para fazer essa camisa, porque ele está sozinho. Ele está sozinho numa luta em glória, porque a FIFA, a UEFA, a Conmebol não fazem nada. Mas ele tem frutos. Eu fui dar uma palestra numa instituição aqui, e que o garoto falou assim, ó, o Vini, ó, paizão, o Vini, ó, arrebentou o Vini, ó, ele falou a real, meu, mandou a real. Eu falei, mandou a real. É isso. O Vini está sendo um grande guerreiro, né? Não está sendo fácil. Os guerreiros nunca perdem. Exato. Eu fiquei muito emocionada na coletiva de imprensa, né, que ele deu representando a seleção brasileira, que ele chorava muito, né? Você via ali a dor, né? Um rapaz hoje super famoso, um rapaz que tem uma conta bancária bem expressiva, porém, né, passando aí por essa situação e lutando, como você disse, né, PC, sozinho. Realmente a entrevista dele eu acho que comoveu uma grande parte da população e é um grande guerreiro. Eu quero te agradecer, PC, pela sua participação no nosso podcast. Muito obrigada. As pessoas que queiram contribuir com o movimento negro, como é que elas fazem aqui em Nova Friburgo? Aqui em Friburgo a gente tem o Facebook, né? O Facebook é Coletivo Negro Lélia Gonzalez. Tem o Instagram também, que é as primeiras letras. Coletivo Negro Lélia Gonzalez. É só mandar mensagem lá. E tem o meu número, porque está no meu nome lá, né? Que é 988-03-9336. Beleza, PC, eu faço questão de te dar a mão aqui, ó. Muito obrigada pela aula. Esse debate foi maravilhoso. Eu espero que as pessoas, né, em casa tenham curtido também. E o nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais fica por aqui. Até a próxima. Um abraço. Valeu.